Imagine só, a população de Nápoles está totalmente descrente tanto do governo quanto da INGV. As duas organizações não falam a mesma língua, e o povo está revoltado por lá. E com razão, a terra não para de tremer em Campi Flegrei, uma região pertinho de Nápoles, na Itália. Depois de um terremoto forte, de magnitude 4.4, veio outro de 1.7, e a coisa não para por aí. Já são mais de 20 tremores registrados, e olha que essa lista nem mostra todos, só os maiores. É um enxame sísmico daqueles, que está sacudindo tudo por lá, desde Pozzuoli até Nápoles, deixando o povo assustado. Esse terremoto de 4.4 foi tão intenso que é considerado o mais forte em mais de 40 anos. E o pior, ele foi raso, bem pertinho da superfície, o que faz o chão balançar ainda mais. 4 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, e 11 estão no hospital. É uma situação que ninguém esperava que fosse piorar tanto assim. O que dizer desta situação? Estamos acompanhando desde a criação deste canal a situação em Nápoles e já se vão 2 anos e meio e nada muda. A coitada da população está totalmente perdida. Enquanto isso, os sinais de uma possível erupção estão aumentando. E vocês, meus amigos, o que pensam sobre isso? É revoltante ver o sofrimento do povo lá com tanto descaso. Deixem aí nos comentários sua opinião ou indignação disso tudo. O chão em Campi Flegrei não está dando trégua. Na hora da edição deste vídeo teve outro tremor significativo por de 3.2 e outro de 2.0, ou seja, essa série de tremores parece interminável. Esse tremor forte de 4.4 de ontem deixou marcas. Escolas fecharam, prédios antigos estão com rachaduras e em alguns lugares até um andar desabou. Uma pessoa ficou ferida por causa disso, mas por sorte está fora de perigo. Só que o medo está tomando conta. As pessoas estão desesperadas, dormindo em carros porque não aguentam mais ficar em casa com tudo tremendo. É um clima de pânico com o povo dizendo que não dá mais para viver assim. Imagina só, você tenta dormir e de repente o chão sacode tudo. Teve gente que viu paredes rachando e móveis caindo. É coisa de filme, mas é a vida real dessas pessoas. E o que está causando isso tudo? O chefe do INGV, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, apareceu para falar. Ele disse que esse terremoto de 4.4 foi sentido com força porque aconteceu bem perto da superfície, a só 2,5 km de profundidade. Isso faz o impacto ser muito maior, derrubando pedaços de prédio e assustando todo mundo. Segundo ele, mais tremores podem vir por aí, porque a energia está sendo liberada aos poucos. O cara falou numa coletiva de imprensa que isso é normal para um vulcão ativo. Normal? Para quem está vivendo isso, não tem nada de normal. Ele até disse que esperava mais abalos, e parece que o bicho está pegando mesmo. Agora, uma coisa impressionante. Esse terremoto teve a maior aceleração do solo já medida na região. Sabe o que isso significa? É o quanto o chão mexe rápido durante o tremor. E quanto mais rápido, mais perigoso fica para os prédios. Os engenheiros estão chamando esse evento de teste de estresse para as construções de lá. Casas velhas, de 80 ou 100 anos, estão sofrendo muito. Os moradores estão gritando por ajuda, dizendo que as construções não aguentam mais tanto balanço. Teve uma mulher que levou estilhaço de vidro no olho e um menino de 5 anos ferido por cacos. É triste demais ver uma criança no meio disso tudo. O vulcão Campi Flegrei está por trás dessa bagunça toda. Ele é um super vulcão e está dando sinais de vida com essa elevação do solo que não para. Carlo Doglioni disse que isso é típico de um vulcão ativo, mas que, por enquanto, não tem prova de que o magma está subindo. Só que outros cientistas do INGV, que monitoram isso há anos, já falaram antes que a coisa está esquisita. Eles dizem que Campi Flegrei costuma ficar quieto por longos períodos. E esses tremores com elevação do solo podem ser sinal de algo maior vindo aí. A diferença é que o chefe está tentando acalmar, enquanto os outros estão alertando há tempos. Quem está certo? O povo que está lá, sentindo tudo na pele, só quer uma resposta. As pessoas de Campi Flegrei estão no limite. Muitas estão dormindo na rua, em carros, porque não confiam mais nas próprias casas. Está chovendo, o tempo está feio, e não tem barraca ou ajuda da Defesa Civil aparecendo para dar um suporte. Os moradores estão se sentindo abandonados, gritando que ninguém está fazendo o bastante. Imagina você passar a noite no carro com medo e ainda ter que acordar para trabalhar no dia seguinte. É uma loucura. Teve até bombeiros fazendo 100 intervenções para ajudar quem ficou preso ou ferido. O desespero está tão grande que alguns estão pedindo para ser evacuados de vez. O que está rolando em Campi Flegrei não é só um monte de tremores, é o medo de algo pior. Esse supervulcão já entrou em erupção no passado e mesmo uma erupção pequena seria um caos danado. Os cientistas dizem que a elevação do solo está em 3 centímetros por mês nas últimas 3 semanas, mais que o normal. Isso coloca pressão nas rochas e elas quebram, causando mais terremotos. O INGV está monitorando tudo
Mas o chefe insiste que não tem sinal de erupção agora. Só que o povo não acredita mais nessas palavras bonitas. Eles querem ação, não promessas. E com razão. Ninguém quer ser pego desprevenido se o bicho pegar de verdade. Enquanto isso, os danos estão aumentando. Uma parede caiu perto de uma torre, túneis de trem balançaram, e a aceleração do solo foi tão forte que chegou a ser registrada até no fundo do mar. Os engenheiros estão preocupados porque as casas velhas não foram feitas para aguentar isso. Cada tremor deixa tudo mais frágil, e o próximo pode ser o que derruba tudo de vez. Os moradores estão contando histórias de partir o coração. Minha casa tem 100 anos, ela não vai resistir, disse um deles. Outro falou que ama a casa, mas não dá para ficar mais. É uma mistura de apego com medo que dá dó de ouvir. A situação está tão feia que o povo está começando a duvidar de tudo que o governo e o INGV falam. Teve reunião em Roma para discutir o nível de alerta, mas parece que só inventaram mais categorias para não aumentar o perigo de verdade. Está em amarelo agora, e o povo pergunta, e daí? Isso muda o quê? Eles se sentem largados à mercê do vulcão e do bradicismo. Esse sobe e desce do solo que não para. Alguns estão rezando, pedindo ajuda divina, porque ninguém mais parece dar conta. O tremor de 4.4 foi longo e intenso, mais forte que o do ano passado, e deixou todo mundo com os nervos à flor da pele. Por fim, a estrada principal de evacuação, a rodovia Anelar, está fechada para obras antissísmicas até junho de 2027. Isso mesmo, mais 3 anos. O diretor do Observatório Vesuviano disse que é pro bem de todos, mas levou um tempão para chegar ao trabalho por causa disso. E se o vulcão resolver acordar antes, o povo está preso, sem saída fácil. Pois é, meus amigos, o que dizer de toda essa situação? A principal rota de fuga ficará fechada para obras até 2027. Isso só pode ser uma piada de mau gosto. O que querem? Que a gente peça educadamente para o vulcão esperar até que a estrada esteja pronta para podermos fugir? É simplesmente lamentável. O povo está desesperado, e agora já há relatos de pessoas feridas, enquanto as autoridades fingem estar preocupadas. Me perdoem o desabafo, mas estamos falando de milhões de vidas. Tenho certeza de que, assim como eu, vocês também estão indignados com a situação do povo de Nápoles. Quero saber a opinião de vocês. Isso revolta ou não? Então, se você está acompanhando essa história, não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo. Curte o vídeo, compartilha com os amigos e deixa seu comentário. O que você acha que vai acontecer em Camp Flegrei? A gente precisa falar mais sobre isso para ajudar essas pessoas que estão sofrendo tanto.